A partir de agora, pela Tropical FM, a entrevista do dia. Bom dia, o quadro Entrevista do Dia está no ar na sua manhã, hoje de quarta-feira, né? Dia 6 do mês de setembro e é véspera de feriado hoje, minha gente. Amanhã é 7 de setembro, aí nós teremos o feriado com todo o aparato dos desfiles na região, os municípios aqui que contemplam a nossa região de São Carlos, né? Mas daqui a pouquinho a gente destaca, porque daqui a pouco às 8 horas tem o outro ato cívico, como tem ocorrido em São Carlos, 8 e 18 horas. Bem, o quadro Entrevista tem um oferecimento para a Farmácia São Jorge. A Farmácia do Juarez, 40 anos. Sicredi Conexão, aqui na Monteiro Lobato, no centro, em São Carlos. Floricultura La Flor, na Rua do Comércio, em Planalto Alegre. E a parceria também conosco por aqui, sempre para a Segato Materiais de Construção, em Caxambu do Sul. Lembrando que a temperatura nesse momento é de 14 graus e 8 décimos, praticamente 15 graus. Já tivemos com 12,8 na madrugada. Chegamos a 13, 14 e agora se aproximando dos 15 graus, elevando-se a temperatura, mas com aquela condição de neblina. Desde a madrugada, aqui no centro de São Carlos, nós temos uma condição de neblina na nossa cidade. Inclusive, são águas de Chapecó e nós temos também aqui para alguns pontos da região, conforme alguns ouvintes já nos relataram, em trechos de rodovia, inclusive. Daqui a pouquinho a previsão do tempo, mas apontando para a melhora do tempo e aberturas de sol nesta quarta-feira. 7h38, quadro Entrevista para Segato Materiais de Construção, na Rua Pedro Ivo Campos, no acesso a Caxambu do Sul, fone 3326-0315, tem WhatsApp também. A Segato Materiais de Construção atende pelo 99941-1011. Segato Materiais de Construção. A Sicredi Conexão, mais de 120 mil associados ligando Santa Catarina, Rio Grande do Sul e Minas Gerais. Tem ponto de atendimento em Cunhataí e aqui em São Carlos, no centro, há mais de 16 anos, na Monteiro Lobato com a Avenida Santa Catarina. Sicredi Conexão também tem atendimento há quase 2 anos em Águas de Chapecó. E ainda sempre a Floricultura La Flor, na Rua do Comércio em São Carlos. Lembrando que o telefone WhatsApp com a Eliane e a família Pontel por lá é o 984-371443. A mais nova opção em floricultura em Planalto Alegre é Floricultura La Flor. E os 40 anos, 4 décadas de história com a Farmácia São Jorge, atendimento familiar para com a sua família, na Avenida Santa Catarina, telefone 3325-4123, cosméticos, suplementos, medicamentos genéricos, além de aquela farmácia popular em que 90% dos medicamentos são gratuitos. É a Farmácia São Jorge, a farmácia do Juarez, bem no centro, aqui no centro, dispondo também de laboratório para exames, Farmácia São Jorge. 7h39, nosso convidado, como a gente anunciou nesta madrugada, foi e é o presidente do Poder Legislativo de São Carlos, vereador Ronei Xlengo Chaves, está aqui conosco. O Lengo, como é conhecido, está aqui conosco nos estúdios para conversar um pouco sobre as pautas legislativas. Presidente, vereador, seja bem-vindo, bom dia. Bom dia, Elvis, bom dia a toda a nossa população. Mais uma vez, agradecer então ao espaço de vocês, né, para nós falarmos um pouquinho a respeito dos trabalhos que vêm ocorrendo aqui em nosso município, principalmente em nosso Poder Legislativo. Poder Legislativo, que teve sessão na segunda-feira. Inclusive o programa do informativo vai ao ar daqui a pouco aqui pela Tropical FM, às 11h45, com o resumo do que foi falado, do que foi discutido, votado na sessão passada. Foram 9 documentos que passaram, 4 indicações, 4 projetos, um que deu entrada e uma moção ainda, né? Isso. Envolveu tudo isso daí, fora as falas na tribuna lá. Isso, está bem movimentado a nossa Mas dá dentro das Câmara de Vereadores. Ali, né? Sim, dentro do... Acho que passamos 5 minutos do horário, né? Dentro Mas do script ali, dentro né? do normal. Completa o regimento lá. Bem, o que dá para destacar entre os documentos que estão lá? Alguns que tramitam, presidente, mas que não foram apreciados ainda. Na verdade, eu gostaria, Elvis, de aproveitar o espaço aqui, até fiz algumas anotações aqui, para falar do projeto de lei ordinária 011 de 2023, né, que é o projeto dos 8 milhões, né, que todo mundo está sabendo dessa lei, né, e que esse projeto está tramitando lá na casa. Gostaria aqui de deixar bem claro à nossa população, né, que a gente esteve ouvindo a Tropical, né, como a gente sempre que pode ouve, né, e o pronunciamento do nosso prefeito ontem,
que fez algumas cobranças, alguns questionamentos, enfim, mas a gente não está aqui para responder ao nosso prefeito, não, né? A gente está aqui para esclarecer para a nossa população de que forma que estamos conduzindo os trabalhos, né? E a população tem o direito, como o nosso prefeito também tem o direito de fazer as suas cobranças, né? Cada um tem a sua opinião e a forma de trabalho, e a gente tem a nossa, né? Então esse projeto aqui que busca a autorização do Poder Legislativo, né, para realizar operação de créditos, né, junto à Caixa Econômica Federal. Esse projeto deu entrada, né? Eu fiz aqui até algumas anotações aqui para deixar bem certo, bem claro para a nossa população o dia que ele deu entrada. Ele deu entrada dia 26 de junho, né? Às 18h41. Então a gente não conseguiu apreciar ele na mesma sessão, porque ele deu entrada já praticamente em cima do horário, né? 19 minutos ali. Isso. Então, na sessão seguinte, né, ele deu entrada, a gente, após isto, a gente enviou o mesmo para as comissões, né, e também para a Camosc, que é a nossa assessoria, né, para estudo, enfim, projeto foi para a Camosc, retornou, o projeto tem legalidade, né, porque está autorizando essa operação de créditos que todos os municípios, né, fazem, da forma que o nosso prefeito comentou ontem, foi feito lá atrás, nas administrações passadas também, e agora também está se buscando, e foi feito também, acho que em 2018, 2019, também foi aprovado alguma lei nesse sentido, né? Mas, quando ele comenta até aqui que esse projeto não é polêmico, né? Até no momento colocando que a imprensa também se manifestou, projeto polêmico, está na casa, né? Eu vejo sim que o projeto é polêmico, sim. É polêmico pelos valores, né? Pelos valores que estão sendo pedidos para financiar. A gente sabe da capacidade de endividamento do nosso município, quais que são os valores, né, que podem ser financiados. O prefeito até comentou isto aqui ontem, né, que a capacidade de endividamento do nosso município é 12 milhões, né? Então nós já temos um financiamento de 2 milhões, mais, segundo o que foi comentado, 1 milhão para que possa, então, revitalizar a Rua do Comércio, né? Então são praticamente 3 milhões, com 8 milhões que está sendo pedido, ou até 8 milhões, são praticamente 8 com 3, são praticamente, ou praticamente vai atingir toda a capacidade de endividamento que o município tem. 11 milhões e a capacidade é 12. Então fica muito próximo, né? Dessa capacidade. Dessa capacidade, porque avisando, ano que vem pode ter alguma queda de arrecadação, né? Se tiver uma queda de arrecadação, a gente sabe que todo ano tem os reajustes, né? Que são repassados, né? A revisão dos servidores, todo ano tem. Isso aí o município jamais vai poder fugir disso daí. E se nós tivermos uma queda de arrecadação, nós equiparamos, né, o financiamento com o nosso poder de endividamento. Nós estamos engessados, o município está engessado para os próximos anos, né? Então, a polêmica, no meu ponto de vista, a parte ruim disto é essa parte, né? Claro, temos a parte boa também do que vai ser feito, né? Das obras que serão feitas, né? Dos investimentos, o né? outro lado aí da situação. Né? Tem os dois lados, né? Mas acho que nós temos que olhar lá na frente também. Nós não podemos pensar no agora, né? Fazermos tudo que nós tivermos vontade agora, né, ficarmos com o bônus, né, de tudo isto e deixar o ônus aí para quem? Para os próximos administradores, deixar o ônus aí, né, ou o prejuízo para a nossa população, porque um financiamento de 8 milhões vai ser pago em torno de 13, 14 milhões, né?
Então, esse lado é o lado polêmico deste financiamento, tá? É as cobranças que a nossa população vem fazendo. Até tem uma enquete aí que me mandaram, né, a respeito da opinião pública, né? Como é que está isso lá? 80% da população é contra, né? 80% da população é contra. Então, assim, eu acho que nós precisaríamos ouvir a nossa população, né? Exato. E a possibilidade, assim, porque os vereadores têm discutido isso lá, né? Internamente, nas pautas e tudo mais, né? Como é que está o entendimento dos vereadores em relação à opinião pública, ao entendimento do executivo, ao posicionamento do próprio vereador? Como é que está isso? O vereador, na verdade, o Elvis, vou falar por mim, né? A gente tem o anseio, né? E quer ver as coisas funcionando, né? Então, o vereador Lengo tem um pedido para que possa ser feito um calçamento lá na linha Marcelino, um exemplo, né? O vereador Lengo quer que isto aconteça, né? O vereador fez um pedido lá, o colega vereador Mai e também o Prainha fizeram uma indicação verbal para que se incluísse junto ao projeto o pavilhão da comunidade de Centraguinhas. Né, o ginásio na comunidade de Centraguinhas. O prefeito citou alguma coisa. Isso, é importante, muito importante. Isso, ninguém vai contra isto, né? Só que nós temos que ver também as condições que vão ser feitas, né? De que forma que o município vai conseguir fazer. A gente sabe que até ouvi o prefeito, né, em Brasília, e mencionando um valor de quase 2 milhões, né, aqui para o nosso município, né. Então, assim, são recursos que a gente possa estar buscando e, ao invés, minha opinião, né, ao invés de estar financiando, buscando essa abertura de crédito de 8 milhões, vamos ver o que realmente é necessário, né. 2 milhões, 3 milhões, 4 milhões, sei lá, ficar no meio termo para que a gente possa fazer as coisas com os pés no chão, né? Não adianta nós agora querer fazer tudo no último ano, praticamente, falar do último ano, que é praticamente o último ano do nosso prefeito, para dizer que as coisas aconteceram e daí depois deixar, como falei, né? Deixar o ônus aí e a dívida para frente, né? Então isso que eu não acho certo, não acho justo. Gostaria de comentar um pouquinho quanto ao projeto, quando a gente fala também da polêmica do projeto, né? Esse projeto ele tem apenas 2 páginas, até eu trouxe o projeto junto. Apenas 2 páginas, né? Normalmente é uma parafernália que vem, né? Na verdade aqui não fala, tipo assim, uma página que tem a mensagem que tem a parte do parágrafo que justifica e a outra que é a página que é o projeto, né? Então aqui nós tivemos a presença na Câmara do prefeito, né, do secretário Ivan Bonissoni também, secretário de administração. Isso foi na segunda-feira ainda, né? Isso, comentando a respeito do projeto, né, o que realmente eles querem fazer, né? Mas aqui a gente gostaria que esse projeto fosse mais detalhado, né? Quanto que vai ser o juro, né? Quanto que vai dar o total de cada valor. Vamos começar com 3 milhões, quanto que o município vai pagar. Eles até mencionaram aquele dia lá, mas nós não temos nada de documentos, né? Não temos, então, os vereadores, para alguns, eu acho que já sanaram todas as dívidas, todas as dúvidas, né? Já está tudo certo. Mas para alguns, não, né? E eu sou bastante cobrado quanto a esse projeto aqui. Eu tenho algumas dúvidas que eu gostaria, né, que fosse esclarecida, né? Parcelas, juros, carência, né? De que forma que vai ser feito, né? A princípio é 120 meses, né? 1 ano de carência. Essa carência precisa ser cumprida. Vai ter juro nessa carência? Quem que vai pagar esse juro, entendeu? Quem que vai Então são inúmeras dúvidas que a população tem, por isso da manifestação aí nessa enquete aí que está rolando, 80% são contra, né? Legal. O presidente da Casa Legislativa de São Carlos, Ronei Chaves, é o nosso convidado hoje aqui, falando sobre os projetos na casa, em especial aqui o dos 8 milhões, que tem sido citado aqui na programação, que a gente tem mencionado também junto com outros vereadores e também lideranças aqui de São Carlos. Ontem, por exemplo, o prefeito Rudy Sander aqui mencionando
o documento. Mas o prefeito ontem falava que está otimista para com a aprovação unânime nesse projeto. Desde que explique, presidente, é isso? Como é que é? Eu na verdade já me manifestei, Elvis, algumas vezes já. Ou tem a possibilidade de repente reduzir esse valor, alguma coisa nesse sentido? Eu me manifestei 2 ou 3 vezes contrário já. Por quê? Porque baseado no que eu estou falando aqui, né, no meu entendimento, é um absurdo, né? Não estou falando que sou contra o que vai ser feito, o que vai ser, né? Então, cada vereador tem a sua opinião, tem o seu entendimento, né? Dessa forma aqui, eu vou manter a minha posição e o meu comentário, né? É minha opinião. Eu sou contra esse projeto desta forma aqui. Podendo, de repente, ter uma emenda, fazer uma emenda, né? Com mais alguns esclarecimentos. Até eu estava vendo aqui nessas anotações aqui, ó. A gente gostaria que tivesse anexado junto, né, a essa lei, até conversando com a Comissão de Finanças, na qual agora está com o projeto então em mãos, né, que tivesse uma carta consulta, que essa carta consulta é o que fala como que vai ser parcelado, quanto que vai ser os juros, e análise de risco e análise técnica que a Caixa Econômica teria que ter mandado para o Executivo e estar anexado junto ao projeto, que fala então dessa capacidade de endividamento que está dentro, né, do que o município pode financiar, que eu creio que sim, né, mas para saber quanto que iria sobrar dessa capacidade de endividamento, quanto que iria sobrar para frente, né? Quanto que iria sobrar se o próximo prefeito quisesse fazer algo diferente, quero construir um pavilhão industrial, eu tenho ainda como financiar? Não, minha capacidade de endividamento, eu não posso mais financiar nada, eu só tenho que pagar o que foi financiado, depois que eu terminar, eu vou conseguir. E isso é para 10 anos, né? Então, os próximos 2 mandatos, praticamente, não iriam conseguir se fosse financiado esses 8 milhões. Então, por isso que na minha opinião, faça de 3, 4 milhões, então. Eu até imagino que os vereadores da Comissão de Finanças vão fazer essa observação e talvez que façam essa emenda. Não sei se vamos ter êxito, mas aí a gente pode estar repensando a situação, porque a gente quer que as coisas aconteçam, né? Precisa acontecer, mas nós estamos no 7º ano de mandato do prefeito, né? Agora está indo para o 8º, e aí vamos falar em contrapartida aqui, nós não temos praticamente nada de contrapartida. Então, onde que estão as economias desses dois mandatos praticamente? Não se tem praticamente nada de economias, agora nós temos que aderir financiamentos, pagar juros para dizer que nós vamos fazer alguma coisa, né? Então, acho bem, bem complicada essa situação. Só pontuar aqui, Elvis, também, ficou, então, na comissão de leis, esse projeto, na qual fazem parte da comissão de leis o Mai, o Prainha e a Tiane, tá? Então, esses 3 membros, né, o presidente Mai e os demais, buscaram, né, informações, então por isso que esse projeto ficou praticamente 60 dias nesta comissão, né? Tinha o requerimento para que o pessoal da Caixa Econômica viesse então esclarecer algumas situações. Acho que ainda não veio, mas enfim, o prefeito e o secretário estiveram na casa, como já mencionei, e agora então que passou para a Comissão de Finanças, né? Na qual Finanças é o vereador Pequeno, o vereador Cléo e o vereador Carmo é o presidente. Certo. Até ouvi o prefeito comentar aqui, pois agora a comissão está segurando o projeto, o vereador Carmo já liberou o projeto. Não, o projeto entrou na sexta da semana passada para a Comissão de Finanças. Então, da sexta para a segunda que eles começaram de apreciar, claro que já tinham dado uma lida, enfim, mas vão se aprofundar mais no assunto. Eles estão com o projeto praticamente há 2 dias na Comissão de Finanças. Então não tem como eles já estar liberando esse projeto, né? Então eles vão fazer agora os estudos também. O vereador Cléo
o vereador Cléo já liberou, né, conforme o prefeito colocou aqui, não, mas a comissão não é do vereador Cléo. O vereador Cléo, o vereador Pequeno e o vereador presidente, que é o Carmo. Então eles vão ter que chegar num acordo. A partir do momento que o vereador Carmo achar que pode liberar o projeto, vai estar liberando e a gente vai estar analisando se coloca em votação ou não. É dessa forma que o regimento prevê, né? Ou seja, esse caminho, né, que leva. Este caminho. Bom dia, Elvis. Pergunta ao vereador Lengo, diante das inúmeras mudanças na economia e principalmente no aumento do custo de produção e queda nos preços dos produtos agrícolas, queda nas vendas do comércio, consequentemente queda brusca na arrecadação dos municípios. Uma carta aqui, hein? Inclusive ao ponto de municípios vizinhos ter que fazer cortes e mexer até em atendimento básico, deve ser Águas de Chapecó, que está com turno único. Como você se sente, no caso para você a pergunta, em votar um projeto de financiamento de 8 milhões nesse momento? E aqui pontua também, contando que o destino a ser investido, o valor do financiamento são obras importantes à população. Mas do outro lado, se reunisse 9 vereadores mais prefeito e vice e cada um buscasse esse valor com deputados, governador e presidente, já supria a demanda e não colocaria o município em dívida, apenas iria pagar a contrapartida. Uma pessoa mais instruída que mandou aqui e que mandou um texto, na verdade, mas para colocar. O presidente já deu a sua opinião do projeto. Isso, aqui, né? Praticamente já falei quanto a isto, né? O projeto é importante, né? Ele trata de investimentos na área de infraestrutura e saneamento básico, né? E com certeza ele irá contribuir, né, com o desenvolvimento social do nosso município, isso não temos dúvidas, né? Só que o que foi mencionado aí, né? Aproveitando, já que comentou nos valores, né, que os vereadores, com certeza, todos, né, estão buscando junto aos seus representantes. Eu falei na última vez que tive aqui, a gente conseguiu junto ao deputado, só para responder também em partes a pergunta feita, junto ao deputado estadual, o presidente da LESC, Mauro de Nadal. No ano passado, 1.200.000 que poderiam ter vindo para o nosso município. Por falta de projetos, esses valores não entraram nos cofres públicos. Então está aí, ó. O prefeito, em uma viagem a Brasília, anunciou quase 2 milhões. Nós, sem nenhuma viagem dos vereadores, falando do MDB aqui, tiveram, claro, em alguns eventos, mas eu especificamente não viajei nenhuma vez. Ainda a gente conseguiu esses valores, né, com o partido, com o MDB, com o vereador Carmo, Tiane, presidente Milton da época, na época, e infelizmente esses valores não estão nos cofres públicos por falta de projeto, por falta de atenção, sei lá qual é o motivo, já comentei aqui que eu não entendia qual seria o motivo de esses valores não ter vindo, né? Até o deputado, enfim, comentaram que deixaram de enviar esses recursos para outros municípios que realmente estariam precisando, que com certeza teriam feito os projetos para mandar para São Carlos e esses recursos não veio. Então o trabalho do vereador está sendo feito, né? Cobrando, fiscalizando, mas infelizmente por parte do executivo também precisa ser feito, né? 8 horas. Presidente, abordamos um projeto. Acho que essas anotações foram todas aí, né? Pelo menos pincelamos aí, né? Era isso? Isso. A gente sempre tem bastante assunto, né? Eu só gostaria de fazer uma colocação aqui à nossa população, aos nossos eleitores, né? Que caso colocar o seu nome à disposição no ano que vem e fossem eleitos, né? O que fariam numa situação dessa, né? Sabendo que a arrecadação do nosso município, a princípio dos nossos municípios, é para começar a diminuir, a cair, né? Sabemos da capacidade, então, de endividamento que iria ficar praticamente equiparada. O que é que vocês fariam nesse momento? E para encerrar, então, Elvis, dizer para a nossa população que a gente está sempre à disposição de todos, indiferente de partidos, né? A gente está ali pedindo, cobrando, né? Da forma que a gente está também, os demais vereadores também estão, né? Agradecer aos colegas vereadores pelo trabalho, né? Algumas polêmicas sempre vão acontecer, mas a gente está ali, né? Conversando, né? E ajustando as coisas para que os trabalhos continuem da melhor maneira possível. E dizer para a nossa população que
continuem trabalhando, né, da forma que sempre o fizeram em nosso município, que fiquem morando em São Carlos, né? A gente ouve algumas pessoas falando, né, alguns políticos, quem não estiver contente que se retire do município. Eu acho que não. Cada um tem seus afazeres, seus familiares, as suas propriedades, né? Aqui estão pagando os seus impostos e nós, políticos, só temos que agradecer, né, porque com isto o desenvolvimento do nosso município acontece com os impostos que recolhemos, né, e que são pagos por vocês. Então a gente só quer agradecer e dizer, continue em São Carlos, que quem está em São Carlos é porque gosta de morar em São Carlos. Obrigado, Elvis, uma ótima semana, um ótimo feriado à nossa população. Amanhã teremos, né, desfile, enfim. Estaremos no altar da pátria, né, 7 de setembro, dia da independência, e convidar para que participem também das nossas sessões toda segunda-feira, às 19 horas. Legal. Presidente do Legislativo, as questões aqui que o pessoal pediu ou mandou aqui, a gente repassa aqui para o presidente em off aqui, assim como a gente fez com o prefeito ontem aqui, tá bom, meu gente? Obrigado. Pessoal mandando aqui para o empréstimo e viagens, né? Daqui a pouquinho tem o comando geral, a gente fica por aqui e bate papo aqui com os trechos da conversa com o presidente do Poder Legislativo de São Carlos, vereador Ronei Chaves, vai ao ar no Jornal do Meio-Dia hoje, nesse bate-papo que pautou aqui o projeto do empréstimo de 8 milhões ou a solicitação de autorização para isso. A gente vai trazer às 12h05 no jornal. Mas a entrevista na íntegra já daqui a pouquinho vai estar disponível no YouTube, no nosso canal, mas também no nosso site, tropicalfmsc.com.br, com a foto que a gente vai registrar agora. Vem aí, comando geral, e a gente fica por aqui no oferecimento Farmácia São Jorge, Sicredi Conexão, Floricultura La Flor e Segato Materiais de Construção. Você acompanhou pela Tropical FM a entrevista do dia.